Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre... O tema de hoje é alta performance. Nós vamos falar sobre estudo para concurso em alta performance. Alta performance é um tema muito caro aí no meio empresarial, de empreendedorismo. A gente ouve muito falar sobre isso, sobre alta performance, quem é desse meio. No meio dos concursos, não é tão comum o uso desse tema, mas aqui pra gente é o tema de hoje porque diz respeito ao que a gente precisa, traduzindo aqui para o mundo dos concursos, ao que a gente precisa para essa caminhada, essa evolução nos concursos. Alta performance, então, é o tema de hoje. Como que está atualmente, na minha visão, o mercado dos concursos públicos? Tem muita gente estudando para concurso em alto nível, tem muita gente boa no mercado se preparando. Quando eu digo muita gente, não é a multidão de pessoas. São muitas pessoas proporcionalmente ao que já teve anteriormente, porque cada vez mais as pessoas têm se preparado mais, com mais qualidade, com mais profissionalismo para concursos públicos. Isso é uma realidade. Se você comparar a preparação para concurso que existia há 5 anos, hoje ela é mais profissional. Há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Então, cada vez mais as pessoas estão se preparando de maneira mais profissional. Isso é uma realidade. E, infelizmente, como eu já disse aqui, e eu gosto de frisar, não tem problema nenhum, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira. Infelizmente, nós estamos em um período de poucas oportunidades nos concursos por conta da economia. A economia está estagnada, o país vem de uma recessão severa, ainda não engrenou e vai precisar de um crescimento aí nos próximos anos, ativação da economia para voltar também em maior nível os concursos públicos. Tem muitas vagas represadas no setor público, existem muitas vagas que não podem ser supridas por falta de dinheiro, falta de recursos em diversas áreas no setor público, e essas vagas só serão supridas de pessoas aí que aposentaram, de órgãos que estão no sufoco, precisando demais de gente. Mas essas vagas só serão supridas após a economia reagir, após o país crescer um pouco e melhorar a arrecadação tributária. As contas públicas deram uma melhorada aí com as reformas e tudo mais. Então, hoje, aparecem os concursos, tem concurso, mas tem em menor nível. Se sai um concurso, por exemplo, hoje, para defensor público, com pouca vaga, o que acontece? Vai ter mais gente qualificada atrás desse concurso, porque tem saído poucos concursos. Assim tem sido com todos os outros. E o que isso faz, pessoal, com que, como eu estou dizendo aqui, eu não quero assustar ninguém. Eu estou apenas trazendo aqui uma realidade para introduzir o tema da nossa aula de hoje. No atual mercado dos concursos, atual realidade dos concursos, comparativamente a períodos anteriores, a épocas anteriores, nós temos mais gente qualificada e menos vagas. Isso faz com que, naturalmente, se eleve o ponto de corte das aprovações. Agora, é importante dizer que quando eu estou falando aqui elevação do ponto de corte, de certa forma, aumento aí da concorrência, eu estou falando apenas da ponta da pirâmide. Porque quem está na base da pirâmide, e até quem está no meio da pirâmide, não tem muito que preocupar-se com concorrência, porque não vai passar mesmo. Como eu já falei que a base da pirâmide é o povão. É aquele mundo velho de gente que quer concurso, está interessado em concurso, mas não faz a coisa de maneira profissional, não atinge o nível de preparação e de qualidade necessário para o cargo que ele quer. O meio da pirâmide é aquelas pessoas que estão em evolução, elas estão estudando, elas estão melhorando, mas também ainda não atingiram o nível necessário para aquele cargo, o nível de qualificação, o nível de preparo. E o topo da pirâmide são as pessoas que já estão no nível de passar, já atingiram o grau de preparação, o grau de conhecimentos necessários para a aprovação. Quando eu falo aqui de elevação do ponto de corte,
Eu estou falando apenas das pessoas que estão no topo da pirâmide, a pontinha mesmo, que são as pessoas que estão disputando as vagas. Se você imaginar aí um concurso com 1.000 concorrentes, o topo da pirâmide aí vai ser no máximo 10% das pessoas que estão fazendo o concurso. Mas no máximo mesmo 10% das pessoas que estão fazendo o concurso. Talvez não chegue aí a 5%. Na maioria dos concursos não chega a 5%. Todos os outros 95%, eles estão ali a passeio. Então, pessoal, como o ponto de corte se eleva nesse momento, é mais um motivo para você se preocupar em ter alta performance nos estudos para chegar no nível de aprovação. Agora, mesmo que você não considere passar no concurso agora, né, nos próximos meses, mas mesmo que você esteja pensando em uma preparação em médio e longo prazo, para daqui um ano, para daqui 1 ano e meio, para daqui 2 anos, uma aprovação, de repente para daqui até 3 anos, dependendo do estágio que tiver na sua preparação e do cargo que você quer, você precisa pensar em ter alta performance nos seus estudos, e eu vou explicar aqui o porquê. Porque, como eu já até fiz menção aqui em aulas anteriores, não é a sua vontade de passar em concurso, não é a sua necessidade de passar em concurso, pouco importa a vontade que você tem, o sonho que você tem, isso não faz diferença. Pouco importa a necessidade que você tem, se você está precisando de dinheiro e tal, isso não faz diferença. Pouco importa se você está envolvido com concurso, falando de concurso para os outros o dia inteiro, isso também não faz diferença. Ah, Fabiano, mas você tem um coração muito ruim. Não sou eu, é a realidade dos concursos. O que faz diferença é tão somente o seu nível de preparação. Você pode ser... É interessante notar isso, pessoal, que muita gente passa e dispensa. Quantas vezes já fiz isso? Passa no concurso e fala, não quero, não vou assumir. Por quê? Porque não importa a necessidade, não importa a vontade, importa a pessoa estar preparada, estar no nível suficiente para passar. Então, isso é importante, você transformar isso na sua mente, para você não ficar pensando assim, nossa, mas eu preciso tanto, nossa, mas eu tenho tanta vontade e tal. Isso daí só tem importância para você. Não tem importância para a banca, não tem importância para a prova, não tem importância para a sua aprovação. Você precisa ser objetivo e racional. É o nível de preparação. Então, para você atingir esse topo, chegar nesse nível de preparação, você precisa ter alta performance nos seus estudos. E aí é onde eu queria chegar. O que significa essa alta performance? Por que ela é necessária? Ela é necessária, pessoal, porque estudar para concursos, se preparar para concursos, é nadar contra a correnteza. E nadar contra a correnteza, você precisa de certa velocidade. E alta performance é ter essa velocidade. Imagina que você está num rio e está nadando contra a correnteza. Se a sua velocidade for muito lenta, a correnteza te leva para trás. Se ela for mais ou menos, você fica parado. Você está nadando e a correnteza está indo contra você e você está parado. Você precisa ter um pouco mais de esforço, ser mais forte que a correnteza para você poder estar caminhando para frente. Isso é estudar para concurso. Porque a correnteza hoje, no mundo, na vida das pessoas, o que é? A correnteza é o que é normal. O que é normal? Uma pessoa, filha de rico, por exemplo, uma pessoa que tem uma mentalidade, uma cultura, uma mentalidade de sucesso, o que ela faz? Ela não se envolve tanto, não perde tanto tempo com televisão, ela investe o tempo dela em leitura, ela é uma pessoa interessada em atualidades, em o que está acontecendo no mundo, é uma pessoa que se preocupa com a sua educação a vida inteira. Normalmente são pessoas que têm famílias com poucos filhos, que têm mais capacidade de investir nesses filhos, investem no futuro, pensam em poupança, são preocupados com integridade, com honestidade. E essas pessoas estão no topo da sociedade, nos melhores cargos, nas melhores carreiras, são os empresários que dominam a sociedade. Ok, essa é a correnteza. E a correnteza do pobre, qual que é?
é ficar escutando música alta no fim de semana, assistindo televisão, bebendo e reclamando do governo. Essa é a correnteza do pobre. Não se preocupa com educação, com estudos, tem muitos filhos, os filhos não são bem educados, até por falta de condições e de mentalidade principalmente, e acha que vai resolver tudo no jeitinho, que vai dar tudo certo, do jeitinho, na esperteza. De duas uma, essas pessoas vão carregar piano a vida inteira, ou vão, algumas delas, uma minoria é claro, mas vão até mesmo para o mundo do crime. Essa é a correnteza, é o normal. Estudar para concurso não é normal. Isso você precisa ter em mente. A correnteza do pobre é o quê? É descansar, é ficar em casa, é dormir, é assistir televisão, é gastar o dinheiro que tem todo, que ganha, até mais, gastar a prazo, se endividar e reclamar. Reclamar e reclamar. Reclamar do governo, reclamar da vida, reclamar de tudo. Essa é a correnteza, é o natural das pessoas. E se você decidiu estudar para concurso, se você decidiu ter uma vida diferente, você já não é uma pessoa que está andando na correnteza. Porque essa é a correnteza. Então você não é uma pessoa que está andando aí na correnteza. Como eu disse, estudar para concursos não é algo normal. Não é normal. Ok. E o que tem acontecido com os concursos públicos para você entender? Até poucos anos, aí talvez uns 25, 20 anos atrás, até menos, 15 anos atrás, concursos era algo restrito à classe média. Porque as pessoas da classe média é que se interessavam por concurso porque tinha informação e qualificação suficiente para passar. Pobres não se interessavam por concurso, porque não tinha nem qualificação e nem a mentalidade para saber o que estava acontecendo, o que era o mundo dos concursos. A maioria dos pobres não sabia nessa época, 15 anos atrás, nem o que era o concurso público. E muito menos ter qualificação para passar. Hoje isso mudou, por quê? Por causa da realidade da internet. A comunicação, as informações chegam a todos, até na TV se fala em concurso. Hoje todo mundo sabe o que é concurso. E aí, aqueles que têm a mentalidade e a capacidade suficiente para aprender o que é necessário e se qualificar para passar, hoje disputam o mercado em igualdade, em pé de igualdade com a classe média. É uma maneira hoje, porque eu digo classe média, porque quem é rico não faz concurso, né, pessoal? Quem é rico não se interessa por concurso. Porque não precisa. Mas a classe média hoje disputa em pé de igualdade com a pessoa pobre, quebrada, que não tem dinheiro, que não teve qualificação de educação nem nada, desde que essa pessoa tenha a mentalidade correta e se qualifique para disputar uma vaga. Isso é uma situação que no Brasil veio dar uma verdadeira igualdade para as pessoas que querem essas pessoas que não têm essa qualificação, como eu estou dizendo aqui, nadar contra a correnteza. E por que nadar contra a correnteza? Porque você precisa ter velocidade. E o tema de hoje, eu vou chegar lá no ponto onde eu queria, você precisa ter em mente, tudo isso que eu estou falando aqui, para você ter em mente que você precisa ter velocidade no seu estudo para concurso. Por que você precisa ter velocidade? Porque se você estudar no nível médio, no nível lento, a sua memória começa a esquecer o que você aprendeu. Isso no nível que você precisa para passar num concurso. Que nós estamos falando aqui, pessoal, no nível de alta performance. É claro, eu gosto de ressaltar que eu estou tratando de cargos disputados. Estou tratando aqui de cargos de alto nível, para você que quer um cargo disputado de alto nível. Se o concurso que você quer fazer é um concurso mais fácil, se bem que hoje tem poucos concursos assim, né, pessoal? Considerando a sua qualificação profissional, é um concurso mais fácil, talvez isso nem seja tanto o caso. Agora, se você é uma pessoa que está buscando cargos de alto nível, o que acontece? Se a sua memória, ela aprende e ela esquece. Isso é um movimento natural. Você esquece um pouco, aprende um pouco a cada dia. Você precisa aprender mais do que esquece. Você precisa se desenvolver o suficiente para crescer.
Como você aprende um pouco, esquece um pouco, isso é natural, você precisa aprender num nível alto para que você esteja crescendo. E outra, o desânimo. Com o passar do tempo, é natural que a pessoa desanime com relação ao estudo para concurso. E diminua o ritmo, diminua o entusiasmo, porque ela vai desanimando. Então, se você tiver um crescimento muito lento, é perigoso você desanimar no longo prazo, porque você é um ser humano. As suas necessidades também não podem esperar tanto tempo. Talvez a sua esposa, talvez o seu marido já não tenha tanta paciência. Talvez os seus filhos. Porque são com essas pessoas também que você deve se preocupar. Com o restante, você não deve se preocupar. Mas você mesmo, as suas necessidades não podem esperar, às vezes, por uma preparação que dure 10 anos. Então você precisa ter essa velocidade para alcançar o seu objetivo mais rapidamente. A idade. A idade também, às vezes, pesa para você mesmo. Não que o seu cérebro vá perder qualidade, porque não perde. Quem está com 40, 50 anos, 30 anos, não tem diferença do ponto de vista, se você é uma pessoa saudável, que cuida da alimentação, do sono e tudo, não tem diferença. Ao contrário, quem tem mais idade acaba tendo a vantagem da experiência. Mas no fundo, a cobrança faz com que você queira atingir certos níveis mais rapidamente e a idade acaba pesando e também desanimando. E um ponto aqui que pouca gente pensa e pouca gente imagina, que é o seguinte: a evolução das bancas e do conteúdo acontece o tempo inteiro. Um concurso há 5 anos é diferente do concurso de hoje, há 10 anos, há 15 anos. Cada vez mais as bancas vão evoluindo, o conteúdo vai evoluindo e vai sendo atualizado. Então imagine só, se a banca está evoluindo, se os conteúdos estão evoluindo, se eles estão sendo atualizados e você está no crescimento muito lento, você pode estar assim nadando contra a correnteza a ponto de você estar crescendo num nível menor que o conteúdo e a banca. Imagina só. Imagina que o seu crescimento ele é de 2% ao mês, por exemplo. Só que a atualização do conteúdo da banca e tudo é de 3% ao mês. O que acontece? Você não vai crescer. Porque se você melhorou 10, 15%, a banca e as provas aumentaram o nível de dificuldade 20%. E você não está crescendo, porque você está nadando contra a correnteza. Resumindo a história, o que é alta performance e o que é nadar contra a correnteza? É você evoluir o máximo possível, o mais rápido possível, aprender o máximo possível toda semana aprender o máximo possível para você atingir o que você quer mais rapidamente. Porque a velocidade aqui, ela não é uma opção. Por isso, eu fiz o exemplo de nadar contra a correnteza. Quem nada contra a correnteza não tem opção se quer ou não quer nadar rápido. Ou você nada rápido, ou você não está evoluindo. Ou você está parado, ou você está andando para trás. Você só está evoluindo se você nadar de certa velocidade para frente. Por isso, o seu aprendizado na semana, eu estou dizendo aqui a semana porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo de estudo diário. Tem gente que às vezes estuda mais no fim de semana, enfim. O seu aprendizado semanal precisa ser o máximo possível que o seu corpo tolera. Esse é o ponto. O máximo, você precisa toda semana crescer o máximo possível que o seu corpo tolera, que o seu corpo aceita. Pense no atleta olímpico. O cara vai estar treinando para a Olimpíada, sei lá, a próxima Olimpíada, não sei onde é, não sei se é em Tóquio, não sei. O cara está treinando para a próxima Olimpíada. Se ele treinar, por exemplo, 6 horas por dia, vamos imaginar que com 6 horas por dia de treino, ele atinge o seu máximo nível de preparação. Isso nós estamos considerando um treino de 3 anos, 4 anos, que é o treino de uma Olimpíada para outra. Imagine com 6 horas por dia, que com 6 horas por dia ele atinge o máximo possível no nível. Se ele treinar 5 horas por dia, já que considerando que 6 é onde ele vai atingir o nível, se ele treinar 5, a verdade é que ele não tem nenhuma chance de vencer, de conquistar a medalha olímpica. Por quê? Porque nas Olimpíadas, o corpo humano é
explorado no seu limite máximo, em todas as modalidades. Então, se o cara treinou 5 horas, onde o seu mais alto nível era alcançado treinando 6, significa que ele perdeu 1 hora por dia em 3 anos e ele não tem chance, porque os outros atletas que vão disputar com ele estão treinando no mais alto nível. E por outro lado, se o nível melhor é 6, se ele treinar 7 horas por dia, também ele não tem chance. Por que ele não tem chance? Porque ele vai estar desgastando o seu corpo num nível que está prejudicando a sua evolução durante esses 3 anos. Então ele vai chegar cansado, desgastado na prova. Por isso, pessoal, entender, se conhecer e atingir o seu mais alto nível de estudo, de preparação, de alta performance é muito importante. Como eu estou dizendo aqui, se o seu cérebro é o motor, a máquina de estudo seu, ou você está explorando ele no mais alto nível, ou você está perdendo tempo. Se você explora num nível 1 hora, 2 horas a menos que você poderia por dia, o que significa isso? Que daqui 2, 3 anos você vai faltar justamente para sua aprovação, ou daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, justamente aquilo que você não estudou, porque o nível de preparação está alto. Se você também tentar forçar além do que você aguenta, você vai se prejudicar também, porque o seu nível vai estar abaixo do que você poderia estar, por conta do desgaste do seu cérebro, que é o seu motor, que é a sua máquina. Imagina, por exemplo, um navio. Como é que funcionam os navios? Os navios, eles têm um motor, por exemplo, imagina o Titanic, um navio a vapor. À medida que vai se aumentando a velocidade, vai forçando mais o motor para aumentar a velocidade. Chega um nível máximo que fica no vermelho. Se você tentar forçar o motor um pouquinho mais ali, o motor vai explodir. Ele não vai aguentar e o navio para. Isso acontece quando você tenta estudar também além do seu limite físico. Por outro lado, se você não forçar perto do seu limite, você está perdendo um tempo que é irrecuperável. É irrecuperável. Ok. Então, Fabiano, e como é que eu faço para trabalhar nesse mais alto nível em alta performance? O que é necessário? Quais são os pontos? São 3 os pontos. Você precisa ter um método de estudos que te confira, que te dê a mais alta qualidade possível, que é o método de estudos. Por exemplo, aquilo que eu estava falando aqui em aulas anteriores. Você tem que ler bastante, porque a leitura vai te ajudar no seu crescimento. Dependendo do concurso que você vai fazer, você tem que ter um foco em legislação, você tem que ter um foco em resolver questões, você tem que ter um método que seja de alta performance. Quanto mais ele seja adequado, melhor. Porque quem tem um método ruim, é claro que ele está crescendo mais lentamente. O seu material de estudos precisa ser o melhor. Quando você compra um material de estudo, você está pagando para alguém que investiu tempo para preparar um material para você. Então, em vez de você querer só o que é de graça, só o que é barato, você tem que ter em mente em ter o melhor material. Um material de alto nível. Desde que eu comecei a estudar para concurso, essa é a minha preocupação. Eu queria ter o melhor material, porque eu sabia que eu estava disputando com os melhores. Você precisa ter um material de excelência, um material bom, que não seja extenso demais, que seja focado no seu concurso, que seja atualizado, direcionado de preferência para o cargo que você quer. E o seu tempo de estudos, obviamente, talvez seja o ponto principal aqui, você deve ter percebido, o tempo diário de preparação precisa ser o tempo adequado. Eu sei que tem gente que estuda, faz faculdade, eu sei que tem gente que tem que trabalhar. E cada um tem que se adequar à sua realidade. Mas você precisa, mesmo considerando esses pontos, estudar o tempo que você... o maior tempo possível dentro daquilo que o seu corpo aguenta. Eu sempre tenho uma regra de ouro para o estudo, para o tempo de estudos. Se você está dormindo bem e no outro dia está acordando em condições de estudar, você está dormindo, você está estudando um tempo bacana. Talvez pode até aumentar um pouquinho. Se você está acordando cansado,
e não está conseguindo estudar no outro dia, no mesmo nível do dia anterior, significa que você está exagerando. Você precisa dormir bem e acordar do outro dia em condições de fazer o mesmo estudo do dia anterior. Pelo menos, você considerando semanalmente, na semana seguinte você tem que ter condições de estudar assim como estudou na semana passada. Se o seu corpo estiver cansado, significa que você exagerou. Você não deve exagerar, porque isso não rende, até atrapalha. Mas você deve estudar o tempo suficiente toda semana, o máximo de tempo possível. Porque, como eu disse aqui, eu quero frisar, você está nadando contra a correnteza. E se você nadar lentamente, a correnteza te leva para trás. Você não evolui a ponto de chegar no cargo que você quer. Se você quer um cargo de alto nível, defensor, procurador, juiz, delegado, promotor, auditor, esses cargos de alto nível ou um cargo equivalente, você tem que ter essa mentalidade. Senão você não vai atingir, porque você está nadando contra a correnteza e aí você não vence. Para citar um exemplo aqui, pessoal. Na década de 70, para vocês terem uma ideia, a pessoa que atingia o nível, que vencia a prova de natação nas Olimpíadas, na década de 70, o tempo do campeão das Olimpíadas, na época atual, ele nem se classifica para a prova, para fazer a prova. Eu vou repetir. O tempo do campeão olímpico, por exemplo, do 50 metros nado livre, na década de 70, 80, esse tempo hoje não classifica ele para fazer a final da prova, do campeão. Por que isso acontece? Por causa da evolução. O ser humano vai sempre evoluindo. E os concursos também vão evoluindo, e as pessoas vão evoluindo, as bancas vão evoluindo, você tem que evoluir rapidamente. Porque senão você atinge o chamado platô. O que é o platô? Você cresceu um pouco, chegou no ponto de estagnação. Tem gente que fala assim, Fabiano, eu não consigo evoluir mais, passar dos 50%, dos 55%, dos 60%. Por que isso acontece? E está precisando chegar nos 65%, nos 70%, nos 75%. Se você atingiu esse platô, você estagnou, significa o seguinte, você está nadando num ritmo lento. Você está nadando contra a maré e a maré está te levando para trás. A evolução do conteúdo, das matérias, da banca e a perda da memória está mais rápida que o seu crescimento. Como eu disse, você precisa, para atingir essa evolução mais rápida, cuidar do método de estudo que você está estudando, se você está fazendo da forma correta, da melhor forma possível, que te dá mais produtividade, do material de estudo que você está tendo, se você está estudando com o melhor material possível, que te dá mais produtividade, e do tempo de estudo que você tem. Se você tem, por exemplo, pessoal, uma pessoa que tem o dia inteiro para estudar, uma pessoa que não está trabalhando, eu considero que se ela estudar menos que 6 horas líquidas por dia, ela está perdendo tempo. Ela está jogando fora um tempo irrecuperável, que ela nunca mais vai recuperar. 6 horas líquidas de estudo por dia. Líquidas, 6 horas. 3 horas pela manhã, por exemplo, 3 horas pela tarde, se você tem o dia inteiro para estudar. Aí alguém pode perguntar, mas Fabiano, e se eu, em vez de estudar nesse nível, e se eu estudar o dobro do tempo em anos? Não adianta. Porque imagina só, se você está estudando 6 horas por dia, em alto nível, vamos supor que em um ano você atinge aí o nível de aprovação no concurso. E se você estudar 3 horas em 2 anos, você não vai atingir, considerando essa proporção, o mesmo nível que você atingiria em 1 ano e 6. Por quê? Por conta de toda essa perda que eu estou falando aqui, da memória, do desânimo, da evolução dos concursos. Então, se você pode estudar 6 e estudar 5 ou 4, essa perda é que vai fazer falta na hora da prova. Pessoal, é isso. Essa é a aula de hoje. Eu agradeço a todos aí a atenção